Olá, nossos próximos passos agora então é a gente implementar os botões alterar e excluir do nosso formulário. Então a ideia inicial é, após a consulta feita, então eu cliquei no botão consulta, ele traz para mim os dados e aí eu altero no formulário os dados e clico no botão alterar, então a partir daí ele envia os dados para serem alterados. E a mesma coisa para excluir, com uma diferença. Quando eu vou alterar, eu preciso enviar todos os dados para serem alterados. Aqueles que sofrerem alteração vão ser alterados. E quando eu clicar no botão excluir, apenas o ID do usuário precisa ser enviado para ser excluído. Então, vamos lá? Primeiramente, o botão alterar. Bom, aqui eu implementei, então, esse método btn alterar clique. Então, é o método que vai ser executado no evento ao clicar o botão alterar. Primeira coisa que a gente faz é testar se os campos estão todos preenchidos, isso é importante, já que os campos são todos obrigatórios. E se algum deles não estiver preenchido, a gente vai dizer, olha, todos os campos são obrigatórios. Se a gente olhar, a gente já fez isso lá no incluir, a mesma coisa. Então, a gente poderia até ter um método aqui que verifica se os campos estão todos preenchidos, né? Então, caso contrário, ou seja, os campos estão todos preenchidos, nenhum deles está em branco, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz ao incluir. Eu vou instanciar um objeto da classe Ctrl+K de usuário. Então, eu instanciei esse objeto aqui, Ctrl+K de usuário, da classe Ctrl+K de usuário. Lembrando, mais uma vez, nome da classe sempre inicia com letra maiúscula. Nome do objeto sempre inicia com letra minúscula. E a gente está trabalhando com uma linguagem que é case sensitive. Então, se eu tenho uma letra maiúscula aqui no meio, a gente tem que ter cuidado de sempre fazer referência corretamente ao nome desses objetos, dessas variáveis que a gente criar. Bom, então, o que a gente vai fazer é mandar alterar, só que quando a gente mandar alterar, ele vai retornar para a gente uma booleana, que vai dizer se conseguiu alterar corretamente ou não, né? Da mesma forma como a gente fez lá na inclusão. Ele vai retornar que uma linha foi alterada, caso consiga alterar corretamente, ou nenhuma linha foi afetada. Então, ele vai retornar 0 ou 1, ele vai retornar, a gente vai converter esse 0 e 1 para verdadeiro e falso. Então, o que eu faço? Se alterar, altera usuário e passo como parâmetro todos os campos que sofreram alteração, então o text box do meu formulário. E aí, se ele conseguiu alterar, alteração realizada com sucesso. E limpo todo o formulário. Se não, ele vai dar uma mensagem, erro na conexão, ou, que seria até melhor, erro na alteração do meu formulário, né? Bom, então vamos entender agora esse altera usuário, que está lá no Ctrl+K de usuário. Ctrl+K de usuário, eu tenho aqui, olha, altera usuário. Ele está, então, recebendo aqueles parâmetros todos, né, que são os campos do objeto, e ele vai, então, criar esse objeto usuário a partir, estou instanciando aqui, então, um usuário, que é do tipo usuário, que vai receber todos aqueles parâmetros que foram passados. Para quê? Para ele enviar esse objeto para DAO. Tá? E DAO, então, vai retornar também um verdadeiro ou falso. Da mesma forma, a mesma estrutura que a gente usou lá na inclusão. Então, é importante voltar no vídeo da inclusão para ver se entendeu o que cada um desses passos faz e a gente poder dar prosseguimento aqui, entendendo o que a gente vai fazer. Bom, controle, então, recebeu essa solicitação e vai mandar essa solicitação lá para a camada DAO, que vai, por sua vez, fazer o update desse usuário. Então,
eu vou chamar o método lá de DAO, também estou instanciando, tá vendo? Um objeto aqui do tipo usuário DAO, que é o objeto usuário DAO com U minúsculo. Tá? Nesse objeto eu vou executar o método update, que também vai me retornar um booleano. Então, vamos ao usuário DAO, update, aqui olha, do tipo booleana, que recebe um usuário que é do tipo usuário. Então, ele recebe esse objeto. Vai estabelecer a conexão com o banco e vai criar a string, que vai ser a minha query. Essa string, então, vai ser dentro do padrão do SQL. Então, string.format, update usuário, set nome igual ao parâmetro 1, senha igual ao parâmetro 2, e-mail igual ao parâmetro 3, where id usuário igual ao parâmetro 0. Lembrando bem de olhar aqui as aspas simples, abrindo e fechando em cada um desses valores que a gente está passando. E aí sim, então, esses parâmetros aqui que eu estou passando, o 0, que é o ID usuário, então usuário ID usuário é o primeiro parâmetro que eu estou passando, é o parâmetro 0. O segundo que eu estou passando é o nome, é o parâmetro 1. O terceiro que eu estou passando é o parâmetro senha, número 2. E, por fim, o quarto parâmetro que eu estou passando, de número 3, é o e-mail. Ok? Então, ele vai retornar se a conexão for maior do que 0, ou seja, se teve uma ou mais, né, no caso só uma, porque eu estou fazendo um where aqui com base no ID, que é o campo-chave. Então, com certeza vai retornar apenas no máximo, né, uma linha afetada, ok? Então, ele vai retornar aqui ou eventualmente pode retornar 0, né? Então, a atualização vai ser feita a partir desse update aqui, ok? A mesma ideia a gente vai ter na exclusão. Como que eu vou fazer a exclusão? Então, voltamos lá no nosso formulário, botão excluir. Lembrando que inicialmente foi feita a consulta e agora que a consulta, que os dados estão todos aqui, eu posso clicar no botão excluir. A mesma coisa, eu verifico. Aqui eu estou verificando se todos os campos estão preenchidos, mas isso é desnecessário, né? Porque para eu excluir, basta que eu informe para ele qual é o ID do usuário que eu quero excluir. Então, está aparecendo aqui que todos os campos são obrigatórios, mas isso nem vai afetar, porque ele só vai conseguir excluir após uma pesquisa. E a pesquisa traz todos os campos, então isso é irrelevante. Mas a gente pode melhorar isso aqui, deixar para vocês. Caso contrário, então, ou seja, se todos os campos estiverem lá preenchidos, a mesma coisa que eu fiz na alteração e eu fiz na inclusão. Eu instancio um objeto de controle e vou chamar o método exclui usuário e passo como parâmetro, passo a informação para ele do ID do usuário que eu quero excluir. Quando ele retornar para mim, então ele está fazendo isso com if, porque esse método aqui ele é booleano, então ele vai dizer para mim exclusão realizada com sucesso, se não, erro na conexão, ou o que seria mais correto aqui, erro na exclusão. E aqui uma pequena observação. Vocês estão observando aqui que eu mando excluir e ele já faz a exclusão. Nunca a gente deve fazer isso, tá? Isso só está sendo feito assim porque o nosso objetivo é ir direto no entendimento do método, como é que ele funciona, no entendimento desse padrão, como é que ele funciona. Tá? Então, eu já vou deixar aqui um dever de casa para vocês. Vocês, antes de executar esse exclui aqui, vocês vão mandar uma mensagem perguntando se ele confirma a exclusão. Somente se ele confirmar a exclusão é que vocês vão fazer a exclusão. Então, vocês podem usar aí uma caixa de diálogo
para fazer essa operação. Eu sei que vocês já sabem fazer, então, dever de casa aí para vocês, o desafio para vocês. Ok? Então, voltamos aqui. O controle vai ter o excluir, exclui usuário. Então, nós vamos lá no Ctrl K de usuário. O que esse exclui usuário faz? Ele simplesmente pega aquele ID que ele precisa excluir, instancia um objeto DAO e manda fazer um delete usuário, passando como um parâmetro esse ID usuário que ele recebeu. Tá? Da mesma forma que a gente fez nos outros métodos. Então, o usuário DAO, o que ele vai fazer? Delete usuário, instanciei uma conexão e criei a query do delete. Então, delete from usuário, where id usuário igual o parâmetro 0, que é o PID usuário, aquele ID que ele recebeu aqui, olha, como parâmetro no método, ok? E vai retornar se a conexão, né, se a execução daquela SQL, daquela query, retornou um valor maior do que 0, ou seja, teve alguma linha afetada naquela exclusão, ok? Então, se sim, né, ele vai retornar verdadeiro aqui, se for maior do que 0, ele vai retornar verdadeiro, e esse retorno vai até eu conseguir chegar aqui no formulário e dizer se o excluir usuário aconteceu, exclusão realizada com sucesso. Bom, vamos compilar isso aqui e vamos ver a alteração e a exclusão acontecendo. Antes de mais nada, vamos olhar aqui o nosso banco de dados. Então, select asterisco from usuário. A tabela me retornou isso aqui, olha, a consulta me retornou isso aqui. Todas essas, observe que nome, senha, e-mail, está tudo como B2, C3 e D4. Então, nós vamos fazer uma alteração inicialmente nessa primeira linha aqui, SB, ok? Então, vamos lá. Cadastro usuário. ID usuário SB. E vou consultar o usuário SB. Trouxe para mim ele nome B2. Eu vou mudar esse nome para Suzana Brunoro. Vamos mudar essa senha aqui para SB123. E vou mudar o e-mail para suzana@ifes.edu.br. Ok? Alterar. Vamos ver o nosso banco de dados, como é que ficou? Tá lá, ó, SB, Suzana Brunoro, senha SB123 e o e-mail suzana@ifes.edu.br. Agora nós vamos excluir esse usuário aqui, o usuário A. Então, ID do usuário vai ser A e vou consultar. Agora eu vou clicar no botão excluir. É nesse momento que eu quero que vocês façam esse desafio de colocar uma caixa de diálogo perguntando se ele confirma a exclusão. Mas aqui no meu já está indo direto, então excluir. Ó, exclusão realizada com sucesso. Então, se a gente for olhar aqui agora, o usuário A sumiu do nosso banco de dados. Ok? Bem simples, né? Porque ficou bem dentro da estrutura daquilo que a gente já tinha feito, tanto na alteração, quanto na inclusão, quanto na consulta. Ok? Bom trabalho para vocês, vamos implementar isso aí. No próximo passo, a gente vai então implementar uma pesquisa que retorna mais de uma linha para a gente tratar dentro de um loop essa lista.